E aí, people, beleza? Hoje eu vim compartilhar com vocês diferenças entre trabalhar no Brasil e no Canadá, especialmente na província francesa do Canadá. E eu sei disso por experiência própria, trabalhei no Brasil para uma empresa de fora e agora no Canadá, então eu consigo passar para vocês quais são esses detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de você aplicar para uma vaga. Começando por recrutamento. No Brasil é muito comum a gente já utilizar o LinkedIn, mas na maioria das vezes designers, por exemplo, têm websites próprios. Já no Canadá é muito comum que as pessoas tenham Behance, e mesmo que sejam para outras áreas artísticas, obviamente, como por exemplo para a área de marketing, eles utilizam muito lá. Esses dias mesmo, meu chefe perguntou qual era o meu Behance, então tem sim essa diferença. Além disso, falando de LinkedIn, no Brasil normalmente a gente só coloca o LinkedIn em português e em inglês. Já na província francesa do Canadá, é comum sim eles procurarem em francês. Então, caso você não tenha o seu LinkedIn já em francês, pode ser que você acabe passando batido em algumas vagas, alguns recrutadores não consigam te encontrar. Segunda coisa é o processo seletivo. Normalmente no Brasil dura em torno aí de 3 etapas, que consiste em RH, o seu líder ou um teste técnico e um fit cultural. Já no Canadá, eles costumam te ligar antes de qualquer coisa para falar em francês com você. Então você pode estar no meio da rua, já aconteceu muito isso comigo durante o inverno principalmente, e me ligavam do nada e falava: olha, eu tô aqui com seu currículo, eu queria saber um pouco mais sobre você. E basicamente eles querem que você se venda naquela hora. Então você precisa estar com tudo ali na ponta da língua e dura em torno de 5 minutinhos. E somente depois disso é que eles realmente te colocam dentro desse processo seletivo que é parecido com o do Brasil. E aí no final ainda tem um detalhe. Eles costumam ligar para alguma referência que você tenha dado. E caso você não tenha dado, eles vão sim te pedir. Então é comum que eles liguem para o teu empregador anterior e perguntem como era a sua personalidade, como foi você trabalhando lá, entre outras coisas. Terceiro ponto seria em relação a salários e modo de trabalho. No Brasil, o salário é um pouco mais variado, mas já no Canadá, esse salário costuma ser um pouco mais similar, vamos dizer assim, a outras profissões. Então, normalmente, você como UX designer vai ganhar quase a mesma coisa de que uma pessoa que trabalha num restaurante muito bom, que ela recebe muita gorjeta. E aí, falando ainda sobre essa diferença de trabalho, no Brasil, eu tenho a sensação que nós somos um pouco mais competitivos, mas também um pouco mais eficientes quando se fala de entrega. Já no Canadá, eles consideram mais importante a qualidade de vida. Se você tá bem, se você tá entregando ok, você já está fazendo o seu trabalho. E eu sinto que eles também têm um pouco mais de colaboração do que competitividade. Mas isso tem um ponto bom para nós brasileiros, porque nós somos acostumados a desenrolar em qualquer tipo de ambiente. Então, quando nós vamos para um local como esse, onde as pessoas fazem ali o básico, você consegue se destacar muito. E o quarto ponto, falando de pagamento e outros benefícios. Bom, aqui no Brasil, normalmente a gente trabalha como ou CLT ou PJ e recebe aí normalmente pelo seu banco, né? Tem a conta salário e o empregador deposita naquela conta, tranquilo. Já no Canadá, eles têm uma coisa chamada void check, que você tem que entrar no seu banco, olhar como se fosse realmente um cheque em branco, e é ali que estão os teus dados. Você vai enviar para o seu empregador aquele void check. Além disso, no Brasil a gente recebe de forma mensal normalmente. Já no Canadá, a gente recebe semanal ou a cada 2 semanas, então é um pouquinho diferente. Na maioria das empresas de tecnologia do Canadá, também é obrigatório você ter um seguro saúde. Então, mesmo que tenha, sim, a saúde pública, você precisa pagar uma saúde privada. Você e, caso você tenha um cônjuge, essa pessoa também. E se você tá no Brasil e começou a trabalhar para uma empresa de fora, parabéns, eu vou te dar uma dica. Utilize a plataforma Husky. Eu utilizei quando eu estava trabalhando para uma empresa de Londres e recebia em libra esterlina. E dentro mesmo da plataforma você faz essa conversão para o real e é muito simples e uma das melhores taxas do mercado. Eu conseguia trazer esse dinheiro com 0% de taxa. Então checa aqui os comentários que eu deixei um link promocional para você conseguir 0% de taxa. Quinta coisa seriam as férias. No Brasil, normalmente a gente tem ali aquele mês, 30 dias de férias,
mas já no Canadá isso não é comum. Até mesmo nos Estados Unidos, onde se tem 15 dias normalmente de férias, no Canadá você pode encontrar aí 20, no máximo 25, se você for muito sortudo. Então depende muito do seu empregador. Você sempre tem que negociar isso antes de fechar sua carta, sua oferta de trabalho. Sexta coisa, happy hour. Eu percebi que no Canadá é muito mais comum você sair para comer alguma coisa com seus colegas, ou então sair para beber no final do dia. Não necessariamente precisa ser uma sexta-feira, e principalmente nas datas comemorativas, como Natal, Halloween, todo mundo se reúne e sai, até mesmo às vezes dentro do escritório, tá? Rola algumas festinhas aí. E eu acho que isso também já puxa para um assunto que seria a diversidade, né? Como existem pessoas de diferentes nacionalidades e diferentes culturas lá, isso é muito comum, é importante que você coloque elas dentro de um ambiente onde elas possam conversar, se conhecer. Eu vou tentar deixar alguns takes aqui dos happy hours que eu participei durante esse ano. Bom, essas foram as principais diferenças. E se você gostou desse conteúdo, me siga para mais dicas. Até a próxima!